Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Money House Podcast. Essa que é a sua principal plataforma para discutir assuntos ligados à educação financeira, mercados financeiros e, acima de tudo, bolsa de valores, né? Então, se és novo cá, subscreve o nosso canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para garantir que recebas em primeira mão todo o nosso conteúdo ligado à literacia financeira e possas elevar o teu intelecto e melhorar, acima de tudo, a tua vida financeira. Hoje eu trago um convidado muito especial. Nós vamos falar de um pouco do sistema financeiro bancário, como é que funciona a banca, quais são os principais produtos da banca e algumas coisas interessantes ligado à banca. O meu convidado, por incrível que pareça, vem daquele que é o maior banco em termos de ativo, o maior banco privado de Angola, Dr. Jovelino Domingos. Seja muito bem-vindo ao Money House Podcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, Dr. Jovelino, nós temos a nível da nossa audiência, a nossa audiência é maioritariamente pessoas interessadas à educação financeira, temos também muita gente ligada ao mercado financeiro, muitos estudantes. E uma pergunta engraçada que recebo muitas das vezes é como é que se chega a administrador de um banco? Existe uma carreira, um curso específico ou existe alguma habilidade profissional específica para ser administrador de um banco? Bom, não existe um curso específico para se chegar até este nível. Portanto, isto é um processo, não é? Okay. E, tal como em qualquer outra empresa, num banco, o processo da ascensão ao longo da carreira até chegar ao nível, ao C-suite, okay, como se diz, ao nível do Conselho de Administração, passa por um processo de acumulação de experiência relevante, bem como de qualificação profissional e idoneidade, okay, que acabam por ser aspectos considerados pelos próprios reguladores quando fazem a avaliação da elegibilidade dos requisitos para se fazer parte do Conselho de Administração de um banco ou de uma instituição financeira, não é? Até individualmente acaba por ser o processo de construção da carreira, de uma carreira, pautando sempre pela excelência, dedicação, a honestidade ética, exatamente. No caso da banca, sendo um negócio suportado pela confiança, portanto, os clientes dos bancos, para alocarem os seus depósitos no banco, precisam ter confiança no banco. Okay. E é necessário que os colaboradores do banco demonstrem, né, esta honestidade e ética como valores que fazem parte daquilo que é a sua qualificação. Okay. Então, o Jovelino está há quanto tempo no mercado financeiro bancário? Já, experiência profissional? Eu, curiosamente, fiz 21 anos de banca este mês. Exatamente. Comecei a carreira com 19 anos de idade. Então veio aqui celebrar os seus 20 anos de trabalho. Sim, senhora. Exatamente. Comecei no caixa, okay, no balcão, e fui fazendo a carreira ao longo deste tempo todo, passando por várias áreas do banco, como mercados financeiros, contabilidade e finanças. Passei um tempo também no Banco Nacional de Angola, no Departamento de Gestão de Reservas. Reservas cambiais, será? Ou reservas monetárias? Reservas internacionais líquidas, reservas cambiais. Okay. É um ponto interessante que nós ainda vamos discutir aqui um pouco sobre a questão das divisas. Das divisas. Um outro fato interessante, Dr. Jovelino, o Banco BAI nasce como Banco Africano de Investimentos. E só para ajudar aqui a nossa audiência, e às vezes se comunica um pouco, fala-se, há bancos que são bancos de investimento, há bancos que são bancos comerciais, nossos bancos são generalistas. Como é que estão estruturados os bancos? Será que existem tipos de banco ou isto são banca de investimento, banca comercial, são só linhas de negócio dentro de qualquer banco? Bom, penso que há aqui duas questões, não é? Para separar. A primeira associada ao nome do banco, é? E a segunda... Começou com o Banco Africano, depois ficou o Banco Angolano. Exatamente, os segmentos do negócio dos bancos. O BAI foi criado inicialmente em 1996 como um Banco Africano de Investimentos. Certo.
Mas ao longo do tempo houve uma conotação com o Banco Africano de Desenvolvimento. Okay. Daí que em 2011 decidiu-se mudar o nome para Banco Angolano de Investimento. Uhum. Não foi uma exigência do regulador, foi decisão... Não foi exigência do regulador, não. Foi uma decisão própria do banco, exatamente. E apesar de se chamar Banco Angolano de Investimento, o banco tem um modelo de negócio de banca universal, ou seja, atua em quase todos os segmentos da banca de retalho, privada, comercial, tal como a licença emitida pelo Banco Nacional de Angola permite. Não é? Okay. Agora, em relação aos vários segmentos de negócio, de facto, existem diferenças. Não é? Há bancos que estão mais focados na banca de retalho. Uhum. Estes prestam o seu serviço à generalidade do público, através da sua rede física de agências e também através dos canais digitais que vão tendo cada vez mais expansão nos últimos anos. Não é? A banca comercial acaba por ser aquele segmento de negócio voltado para as empresas, desde micro, pequenas, médias até grandes empresas, não é? E que oferece um leque de produtos e serviços ligados desde o financiamento, sob as mais variadas modalidades de crédito, bem como serviços de banca transacional, como transferências, pagamentos, serviços de cobrança e por aí fora, inclusive trade finance, associado à importação, financiamento à importação e exportação. As cartas de crédito. Exatamente, cartas de créditos, garantias e por aí fora. Temos ainda a banca de investimento, que é muito explorada lá fora, nas grandes economias, mas aqui também vai, de certa forma, alguns Quando bancos... se criou o Banco BAI em 1996, por causa do seu próprio nome, era interesse estar mais focado na banca de investimento ou desde o início da sua gênese foi sempre uma banca universal? Pois, a licença permitia fazer um modelo de negócio de banca universal. Mas, inicialmente, o foco era a banca comercial, corporate, okay. De tal forma que só nos últimos anos é que se viu uma expansão considerável da carteira de clientes. O BAI é o segundo banco com o maior número de clientes. Exatamente. Acho que o último relatório da Deloitte, Banca e Análise, por causa um relatório que eu gosto muito, apontou recentemente isto, né, que o Banco BAI foi o segundo maior banco em termos de número de clientes, que é a tal Banca Universal. Mas agora, Dr. Jovelino, para as famílias e as pessoas que nos assistem, e basicamente qual é a principal função de um banco e quais são os principais produtos ou serviços que no dia a dia as pessoas podem ter acesso num banco universal como o Banco BAI? Muito bem. Portanto, a função da banca na economia é servir como intermediários financeiros. Okay. Ou seja, os bancos, enquanto intermediários financeiros, recebem depósitos dos agentes económicos que têm excedentes de fundos ou superavitários e concedem crédito àqueles que necessitam de fundos para investimento ou consumo. Okay. Portanto, e por via disso, os bancos exercem então o seu papel principal. Mas também atuam como facilitadores no sistema de pagamentos, permitindo que os agentes económicos que efetuam transações económicas possam fazer pagamentos uns aos outros. Não é? Okay. E, por outro lado, também, não menos importante, os bancos servem de canal de transmissão da política monetária. Okay. Ou seja, quando o Banco Nacional de Angola pretende afetar a economia por via de medidas de política monetária, é por via do balanço dos bancos que este mecanismo se dá. Portanto, quando, por exemplo, o Banco Nacional de Angola retira a liquidez da economia, aumentando, por exemplo, o coeficiente de reservas obrigatórias ou a taxa de referência, isto afeta a liquidez dos bancos. Okay. E afetando a liquidez dos bancos, ou seja, o balanço dos bancos, os bancos teriam menos habilidade em conceder crédito, portanto é o sinal que o Banco Nacional de Angola ou o Banco Central dá aos bancos, de que deve haver uma contração no crédito. Isto faz com que
o processo de concessão de crédito na economia contrai e a liquidez como um todo na economia também. Ok, interessante. Por acaso tocou no ponto do crédito, que seria a minha próxima abordagem, seria a minha segunda abordagem, mas vou já trazê-la aqui agora que colocou. Okay. Temos verificado, isto por conta da inflação que tem estado a se verificar, o Banco Central, para tentar combater a inflação, se bem que há alguns que defendem a ideia, depois também podemos explorar isso, o nosso problema inflacionário não é um problema macroeconômico, não é um problema da política monetária, talvez seja um outro problema da política real. Mas a questão que queria colocar aqui é, ultimamente nós temos verificado que o Banco Central tem tentado aumentar a taxa básica de juros e, consequente, essa tem implicação na Libor, e as pessoas têm tentado a verificar que as prestações mensais dos seus créditos bancários têm ficado cada vez mais altas, né? Por conta da inflação em Angola e por conta também da inflação lá fora. Só para ajudar aqui a nossa audiência a perceber, para quem não é do mercado financeiro e para quem só agora nos ouve e procura o nosso canal para entender um bocadinho sobre isto. O que é primeiro, a Libor, né? E qual é qual é a relação que existe entre a taxa básica de juros, a Libor, e depois como é que essa afeta o dia a dia das famílias que têm crédito junto das instituições financeiras bancárias como o BAE? Muito bem. Primeiro, um breve enquadramento em relação ao tema da inflação e como o processo de combate à inflação pelo Banco Central acaba por afetar depois as taxas diretoras. Um dos objetivos principais do Banco Nacional de Angola, do Banco Central, é a estabilidade de preços na economia. E quando a inflação tende a aumentar, o Banco Nacional de Angola utiliza aquilo que são os instrumentos de política monetária, entre eles a taxa de referência do BNA, as operações de mercado aberto e também o coeficiente de reservas obrigatórias. Portanto, o Banco Nacional de Angola dispõe desses instrumentos para afetar a liquidez no sistema bancário e, por via disso, mantê-la controlada e assim conseguir que a inflação conseguir, vamos assim dizer, conter a pressão da inflação. Isto na perspectiva de tentar reduzir o consumo, ou seja... Exatamente. Portanto, o Banco Nacional tem uma abordagem monetarista e os monetaristas acreditam que se a taxa de juros subir... Não, acreditam que o problema da inflação é essencialmente devido à liquidez, ao excesso de liquidez na moeda. Mas sabemos, e o Banco Nacional de Angola também tem isto em mente, que no caso da Angola, a inflação obviamente tem relação com a liquidez na economia, mas deve-se também muito àquilo que é a própria estrutura da nossa economia. Certo. Tanto a quantidade de bens e serviços produzidos localmente ainda não é suficiente para fazer face à procura. E quando as forças do mercado, procura e oferta, não estão em equilíbrio, tanto é por via dos preços, ou seja, quando a procura é inferior à oferta, os preços tendem a subir. Okay. E é dessa forma que se dá o fenómeno da inflação, não é? Parte também da inflação em Angola tem a ver com o facto de uma boa parte ser importada da inflação. Exatamente. São importados. É importado por via... E com a inflação também. Exatamente, com a inflação que vem dos outros mercados, bem como algum efeito cambial sobre os preços também. Mas a taxa de referência do BNA não é vinculativa aos bancos, ou seja, serve apenas como uma taxa, não tem nada a ver com a Libor, mas serve como uma taxa sinalizadora de orientação da política monetária. De tal forma que o BNA tem outros instrumentos que são as facilidades de absorção e de liquidez e cedência de liquidez no mercado. E acabam por servir de bandas, estando a taxa de referência do BNA no meio e estas duas como bandas, em que a Libor, por natureza, devia flutuar dentro destas duas bandas. Mas a Libor o que é? A Libor acaba por ser a taxa de juro
que serve de referência para os empréstimos que os bancos fazem entre si no mercado monetário interbancário. Okay. Ou seja, quando os bancos precisam de liquidez, de fundos, precisam se financiar entre si no mercado monetário interbancário, a referência para estes financiamentos é a Luibor. A Luibor. Exatamente. E ela é determinada pelas transações que os bancos fazem entre si no mercado e que no final de cada dia transmitem ao Banco Nacional de Angola o resultado destas transações, bem como reportam para as diferentes maturidades aquilo que são as suas perspectivas em relação a esta taxa. E o Banco Nacional de Angola, por via de uma metodologia própria, apura então a taxa média ponderada destas transações todas e daquilo que é reportado pelos bancos comerciais e divulga esta taxa diariamente no seu site. Portanto, esta taxa vai servir então de referência, ou seja, vai ser o indexante para as operações de crédito com os clientes. Por regra, as operações de crédito são precificadas utilizando como referência a taxa Luibor para a respectiva maturidade acrescida de um spread. Spread este que é determinado em função da avaliação do risco do cliente ou da operação de crédito. Não é? Em outras palavras, o crédito das famílias e das empresas, ou a prestação mensal, fica mais caro ou mais barato o custo do capital em função da variação desta Luibor. Exatamente, em função da variação da Luibor. Em contextos em que a inflação é elevada, o Banco Nacional de Angola tende a orientar a política monetária no sentido contracionista, elevando a taxa de juros. E como não podia deixar de ser, a Luibor acompanha esta tendência do mercado. Ou mesmo que o Banco Nacional de Angola utilize outro instrumento, que não seja a taxa de referência ou o coeficiente de reservas obrigatórias, por exemplo, tem o mesmo efeito e um efeito ainda mais direto sobre a liquidez dos bancos. Basta aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias, os bancos têm menos liquidez para poder transformar em crédito, por exemplo. E por esta via, com menos liquidez, ao se financiarem no mercado interbancário, a Luibor tende a subir. E subindo, acaba por afetar tanto o repricing, não é, dos créditos. Isto acaba por asfixiar um pouco as famílias e as empresas. Quando se vai pedir um crédito, por conta mesmo dessa questão, os bancos normalmente falam de duas coisas, né, que é o limite máximo de endividamento e a taxa de esforço. Né? Primeiro, para início, o que é que seria esta taxa de esforço, como é que é calculada? E no caso de um cenário como o atual, em que nós estamos a verificar uma Luibor, o último dado que me constam, a 25%, 24% para a Luibor de 12 meses, não se daria o facto de que alguém que contraiu um crédito, que estava até o limite da sua capacidade de endividamento, hoje passa um bocadinho o limite da sua capacidade de endividamento. Esta pessoa, esta família, este empresário tem alguma alternativa? Será que pode negociar com o banco? Pode fazer refinanciamento? São soluções possíveis? Exatamente. Portanto, a taxa de esforço representa a relação entre as prestações mensais que o cliente paga ao banco, por via do serviço da dívida, face àquilo que é o rendimento líquido do agregado familiar, mensal. Exatamente. Que regulamentarmente está estipulado em 40%. Ou seja, este esforço, aquilo que é a percentagem do rendimento, a parte do rendimento mensal líquido do agregado familiar alocado ao reembolso do crédito não pode ultrapassar 40%. Isto também no sentido de permitir que as famílias ou os clientes consigam fazer uma gestão eficiente e, vamos assim dizer, não apertada do seu rendimento. De tal forma que, quando essa taxa de esforço aumenta, em consequência do aumento da taxa de juros, o cliente tem a possibilidade de, junto do banco, renegociar o crédito, solicitando, por exemplo, moratórias
ou então solicitando a extensão do prazo, ou que ainda vai fazer outras baixar efetivamente a prestação mensal. Exatamente, ou outras soluções que, em função da especificidade do crédito e da situação do cliente, podem ser encontradas nesta interação com o banco. Isso é uma operação de refinance. Em outras geografias já é uma coisa normal. Eu sei que também o banco BAE deve ter um produto que dá a possibilidade, corrija-me se estiver errado, se um determinado cliente bancário tem um crédito numa outra instituição, parece que o BAE pode oferecer-se numa operação de refinance ou refinanciamento, comprar o crédito dessa instituição e trazer junto do banco BAE para reestruturar este crédito. Isto é possível, certo? É possível, sim, senhora. O banco tem este produto disponível que permite a qualquer cliente do sistema bancário transferir o seu crédito do banco em que está para o BAE sob condições diferentes. Não é? Ok. Interessante. Agora, tocando aqui, e este ponto é interessante, quando falamos dessas questões das condições, uma parte das pessoas pensam em comissões e taxas. Né? Há um tempo atrás era mais comum esse discurso, hoje nem tanto, mas ainda prevalece por parte de algumas pessoas, de que os bancos cobram muitas comissões, né? E há pessoas que logo recebem o salário, às vezes talvez seja por isso que nós verificamos uma grande enchente junto dos ATMs, porque as pessoas quando recebem salário querem logo tirar o dinheiro do banco, na perspectiva de que o banco cobra muitas comissões e o dinheiro com o passar do tempo vai acabando. Será que existe alguns serviços ou algum leque de clientes que não lhes são cobrados comissões ou alguns serviços junto da banca que estão isentos de comissões? Sim, nós hoje temos no sistema bancário aquilo que são chamados serviços mínimos, definidos pelo regulador, sobre os quais os bancos estão limitados em relação à cobrança de comissões. Não é? Isto no sentido de permitir também o processo de inclusão financeira e aumentarmos aquilo que são os níveis de bancarização no país. Estamos a falar de serviços estabelecidos, se não me engano, pelo Instrutivo 3/2018, que estão relacionados com o processo de abertura, manutenção e encerramento de contas, desde que não tenha um gestor dedicado. A emissão de cartão de débito e a sua substituição em caso de caducidade. Temos também a emissão de um extrato por mês, não é permitida a cobrança de comissão, bem como levantamento em multicaixa e transferências em canais digitais. Não é? Eu sei que no levantamento deve haver um limite, né, mínimo, porque há pessoas que depois se vão ao banco fazer um levantamento, certas somas têm alguma comissão associada, acho que existe um saldo mínimo para se levantar. Portanto, o levantamento em balcão, este tem associado uma comissão. Mas os levantamentos em canais digitais e máquinas de ATMs, ou seja, máquinas dispensadoras automáticas, as chamadas multicaixa, também não têm comissão associada nos levantamentos. Então, o que estamos aqui a dizer para a nossa audiência é: existem os serviços mínimos bancários, ou seja, se alguém não tiver um gestor dedicado, abrir uma conta, solicitar um cartão multicaixa e ter acesso a um extrato por dia, não paga nenhuma comissão. Está dentro do por dia, não. Por dia não, desculpa, por mês. Exatamente. Extrato gratuito, por mês. Interessante. Agora, entrando na questão da literacia digital, tocou no tema dos canais digitais de transferência. E por incrível que pareça, o Banco BAE tem um dos internet banks mais baixado nas plataformas. Eu acho que é o segundo mais baixado depois do Multicaixa Express. E por incrível que pareça, também é o muito mais bem divulgado, que é o BAE Direto. Né? Eu já ouvi até algumas pessoas usam o termo BAE Direto para se referir a outro banco. Vai num outro banco qualquer e dizer: não, vocês não têm BAE Direto. Não, o BAE Direto é do BAE, né? De tão popular que é.
Mas apesar disso, existe também um outro segmento da sociedade bastante diminuto que tem resistência, talvez por falta de literacia digital, de usar os canais digitais por medo das burlas e de que facilmente poderão ter acesso. Existe algum mecanismo de proteção que o banco estabelece que dá garantia a essas pessoas que podem ficar confortáveis de usar essas plataformas digitais? Não verão os seus dinheiros roubados, não cairão em burlas? Há algum mecanismo de proteção? De facto. Infelizmente, hoje, o tema da literacia financeira acaba por ser um desafio para este processo de transformação digital dos bancos, não é? Tanto lá fora, tanto no Ocidente, em que os níveis de literacia são mais elevados, acaba por facilitar este processo de transformação digital, que é o único caminho para que os bancos no futuro consigam entregar de forma mais fácil e simples o seu serviço aos clientes. No nosso caso, o banco procura educar os clientes por via de ações de sensibilização, muita comunicação, ações de comunicação, nos mais variados canais de comunicação, mesmo internamente capacitando os colaboradores para prestarem esta informação aos clientes, no sentido de garantir ou informar, deixar os clientes confortáveis de que o Buy Direto é uma ferramenta, é um canal seguro para os clientes efetuarem as suas transações. Obviamente que existem riscos, portanto, muitos deles associados à medida que os bancos vão passando por essa trajetória, esta jornada da transformação digital, os riscos cibernéticos também aumentam. E por outro lado temos o tema da engenharia social que afeta mais os clientes. Sim. Mas é verdade que isto é uma preocupação, quer o tema das fraudes, como o tema da cibersegurança, é uma preocupação sempre presente no BAE, de tal forma que ao longo dos últimos anos o BAE investiu fortemente em tecnologia de cibersegurança, no sentido de manter mesmo o Buy Direto seguro, de modo que os clientes possam fazer as suas transações de forma segura, sem qualquer, vamos assim dizer, risco. Por outro lado, isto é complementado por uma série de medidas que vão desde a formação dos colaboradores e ações de sensibilização dos clientes sobre como utilizar o Buy Direto de forma segura, no sentido de não cair nestas ações de quer cibersegurança, cibercrime e fraudes, não é? Fraude externa. Eu acho que esse é um caminho sem volta e nós precisamos passar, né, usar os canais que temos de educação financeira, literacia financeira, porque acaba também por ser a solução para reduzir as enchentes nos bancos, que em outras geografias já não se verifica, mas nós aqui ainda temos uma enchente enorme no banco para fazer uma coisa ou uma operação que facilmente pode ser feita pelos canais digitais, como o Internet Bank, inclusive até alguns bancos, e o BAE também não é exceção, já permitia fazer transferências no exterior através da própria plataforma, ou seja, já existe 1001 opções dentro do Internet Bank, que poderia reduzir drasticamente a enchente que temos nos balcões. Exatamente. Portanto, o caminho é este, a tendência é esta, de o banco continuamente procurar ir aprimorando o Buy Direto, que hoje não é apenas uma simples aplicação, mas uma plataforma evolutiva que vai sendo melhorada e vai sendo alocado uma série de funcionalidades, de tal forma que os clientes tenham a capacidade ou a possibilidade de fazer tudo aquilo que pretendem, sem ter a necessidade de se deslocar a um balcão.
A questão da transformação digital é interessante, porque eu sei que recentemente o Byte fez algo inovador e lançou um produto ou uma solução, um produto de crédito que pode ser solicitado totalmente via digital. Exatamente. Eu partilhei há tempos no meu story e as pessoas ainda não estão a acreditar. É verdade, doutor Juscelino, que é possível, Juvelino, que é possível pedir um crédito, sei que ainda está exclusivo a um segmento muito específico, que é o Afluente, que mudou para Afluente. Exatamente. Mas é possível pedir crédito, fora o crédito adianta já, que já é uma solução muito, muito testada, mas essa solução é possível pedir um crédito através de canais digitais, ser aprovado no canal digital e está disponível instantaneamente. É verdade o que se está a publicitar? É possível, sim senhora. Portanto, hoje no Buy Direct é possível os clientes habilitarem-se ao crédito pessoal de forma totalmente online, sem qualquer, vamos assim dizer, intervenção física, não é? Portanto, isto acaba por ser uma das realizações que estavam previstas no plano estratégico do banco, não é? E tal como disse, de procurar entregar o serviço, aquilo que é o serviço do banco, sem a necessidade do cliente se deslocar a uma agência e de forma simples, segura, rápida, porque este é o nosso objetivo. Portanto, oferecer a melhor experiência bancária em Angola é a nossa visão. Daí que criar a menos fricção possível ao cliente, principalmente naquilo que é o produto mais procurado, o crédito. Portanto, acaba por trazer vantagem competitiva ao BAI. Portanto, entregá-lo de forma simples, rápida, totalmente online. Interessante, está de parabéns o banco. Eu lembro, pronto, na qualidade de acionista do banco, através do investimento em Bolsa de Valores, tive a oportunidade de estar na última Assembleia Geral de Acionistas e uma das propostas que os acionistas fizeram, eu inclusive também toquei, é essa questão da digitalização e de que os clientes com salário domiciliado no banco, com baixo risco de crédito, com histórico comprovado, de bom pagador de crédito, devia ter essa possibilidade de facilmente pedir um crédito e não ter que passar por essa burocracia toda que leva às vezes mais de 3 semanas ou um mês para solicitar um crédito. Então o BAI está de parabéns quanto a isso. Agora, tocou no princípio, e agora também estamos a falar de crédito, que a principal função do banco acaba por ser captar depósitos e conceder créditos. Exatamente. Mas a banca, em geral, o BAI e os maiores bancos, os bancos de importância sistêmica que têm a maior captação de depósitos, acabam por ser crucificados, muito por conta disso, é o que mais captam depósitos e acaba por consequência, uma questão de estatística, por ter a taxa de transformação de depósitos em crédito mais baixas, né, por serem os maiores. Os bancos têm sido criticados por isso, por não conceder crédito à economia real e têm preferência ao investimento em títulos do Tesouro. Será que, primeiro, qual é a sua visão disso? Será que os bancos concedem ou não crédito à economia real ou têm preferência aos títulos? Ou isto foi uma coisa do passado, muito influenciado por causa do crédito mal parado e agora estamos num virar de página? Bom, eu começaria por dizer que não se trata de uma preferência dos bancos. Não é? Isto tem a ver com a forma como a estrutura da nossa economia é neste momento e que penso que no futuro tenderá a alterar-se, tenderá a melhorar. Hoje temos um grau de intervenção do Estado na economia relativamente elevado e temos um setor privado também que precisa crescer. Não é? De tal forma que os depósitos, aquilo que é o funding que os bancos captam, eles podem ser transformados em vários instrumentos financeiros do lado esquerdo do balanço, não é? Que é o ativo. Pode ser transformado em crédito, em títulos ou instrumento financeiro qualquer. Só que o processo de transformação de depósitos em crédito é mais lento do que a transformação em título, exatamente.
E às vezes mais rentável, né? Na Exatamente. que a Libor estava baixa, se calhar investir em títulos dava mais dinheiro ao banco do que conceder crédito. Uma análise relativa mas a vantagem dos títulos tem mais a ver com o facto de, em termos de binómio risco-retorno, ser mais favorável, ou seja, o Estado tem um risco mais baixo e, por outro lado, os títulos têm um tratamento fiscal diferente do crédito. O rendimento dos títulos tem uma tributação em sede de imposto sobre a aplicação de capitais, ao passo que o crédito é tributado, que é uma taxa de 10% em média, ao passo que o crédito é tributado a uma taxa de 35%, que é a taxa de imposto industrial. Ok. Portanto, vai para o imposto industrial. Só por esta via vemos a vantagem do investimento em títulos. Mas não se trata de uma preferência dos bancos, mas sim oportunidade. Né? Ou seja, tal como disse, o setor privado também não é capaz de absorver aquilo que... Exatamente, o excesso de liquidez que os bancos... Não o excesso, mas a liquidez que os bancos têm para transformar em crédito. De tal forma que é necessário que a economia cresça para absorver aquilo que hoje está alocado em títulos do Tesouro. Ou seja, é necessário que haja mais investimento, mas bom investimento, né? Hajam propostas de investimento que, de facto, consigam convencer os bancos de que, em termos de rentabilidade, de viabilidade, para, vamos assim dizer, gerar não só retorno suficiente para reembolsar o crédito, mas para criar valor, o próprio projeto de investimento criar valor em si, expandir-se e pagar imposto ao Estado, e que se o Estado tiver mais imposto, tenderá a emitir menos dívida, não é? Certo. Portanto, é dessa forma que devemos olhar para a estrutura da economia e não apenas, vamos assim dizer que os bancos têm a preferência pelos títulos. É a nossa estrutura que penso que com o tempo, e hoje faz parte da agenda de qualquer banco, potenciar o crédito. Não é? Como estamos a ver nos últimos anos, o crédito tem estado a crescer e nos próximos anos deverá crescer ainda mais. Acho que é um caminho inviável, é um caminho que não tem contorno, tem que ir por essa direção. É o único caminho. Porque, por outro lado, o Estado também tem estado a pensar no peso da dívida pública que tem e eles vejam num futuro tentar reduzir, se calhar, a taxa dos títulos do Tesouro, e isso pode comprometer também a sustentabilidade da lucratividade da banca. Né? Se nós tivermos um cenário, se por hoje, conforme o Dr. Ivelino disse, o setor privado não tem capacidade de absorver toda a liquidez que os bancos têm, e se os títulos deixarem de ser atrativos, os bancos vão ser obrigados a se reinventar e inovar em termos de produto, presumo. Pois, isto é um processo dinâmico em que, à medida que o Estado se for, vamos assim dizer, for necessitando de menos dívida interna, o setor privado tenderá a ocupar este espaço, não é? Crescendo no sentido de absorver mais crédito. Por esta via, ao invés de colocar em causa a sustentabilidade dos bancos, melhor ainda. Ou seja, sendo o crédito de negócio o core dos bancos e aumentando as carteiras de crédito, os bancos conseguem maior sustentabilidade dos seus negócios. Interessante. Agora, entrando num tema, que é a questão das reservas cambiais, e nós temos estado a verificar no BAE muitas reclamações, insatisfação, que por um lado, pronto, é mau, mas tem um lado positivo. Né? Existem muitas reclamações sobre o cartão Camba do Banco BAE. Por um lado, o número elevado de reclamações é um bom sinal, poderá ser um bom sinal para o banco, porque esse cartão tornou-se um cartão de preferência para os angolanos, é o cartão mais emitido, acabou por ajudar muita gente, né? Que esse é o papel do banco, servir a comunidade e servir o mercado. É o cartão mais divulgado, é o cartão que as pessoas mais usavam, mas
Agora tem estado a se verificar que de um tempo para cá o plafond mensal desse cartão tem estado a reduzir. Começou na altura acho que com $5.000, depois passou para 2.500 euros, depois passou para 1.000. Agora estamos num limite de 500 euros ou $500. Minha pergunta é o que é que se passa realmente com esse cartão? E será que podemos chegar num estágio em que será zero ou apenas clientes seletivos poderão ter acesso a esse cartão? O cartão Kamba, vai. Não, portanto, não vamos chegar a um nível zero, Okay. Certamente, e temos expectativas de que a situação, portanto, este ciclo ou este contexto que enfrentamos neste momento irá melhorar nos próximos meses. Portanto, tem a ver com tudo isto, começou no ano passado, com a escassez exatamente, com a retirada do tesouro no mercado cambial, Okay. a saída do tesouro no mercado cambial, o que acabou por afetar a disponibilidade de cambiais no mercado. De tal forma que aquilo que hoje no mercado primário as petrolíferas e outras empresas que têm receitas em moeda estrangeira oferecem no mercado é inferior ao que o mercado estava habituado a absorver. Além disso, o processo de alocação de divisas no mercado também acaba por não beneficiar muito o banco. Daí que esta escassez tende a afetar a alocação das divisas, ou seja, aquilo que o banco consegue no mercado. Essa alocação é não é feita que é via suficiente. leilão? Como é que os bancos conseguem as Leilão, divisas? é um leilão que ocorre no mercado primário, em que os participantes do mercado que detêm as cambiais, as divisas, oferecem por via do mecanismo próprio de leilão, através da plataforma FXGO da Bloomberg. Okay. E os bancos habilitam-se a estes leilões, licitando tantas quantidades, os volumes de moeda estrangeira que necessitam, mediante determinadas taxas de câmbio, determinado preço. E por esta via conseguem obter as divisas e num ambiente de escassez não conseguem obter aquilo que de facto demandam nestes leilões. Por isso, um banco com a dimensão do BAE, conseguindo as divisas que tem conseguido, não é suficiente para atender aquilo que é a necessidade que hoje temos dos nossos clientes. De tal forma que as decisões foram tomadas de redução do plafond do cartão Kamba foram para permitir que toda a gente consiga, de facto, pelo menos alguma coisa. Exatamente. Okay. Ao invés de, com o plafond mais elevado, vamos assim dizer, as pessoas estariam limitadas, porque a certa altura não haveria divisas para alocar ao cartão. Portanto, estamos em crer que nos próximos meses, fruto daquilo que são os esforços que o banco está a fazer, a situação tenderá a melhorar e teremos o cartão Kamba a servir exatamente às necessidades do povo angolano. Não, esse é um cartão que tem ajudado via a intervenção do Luiz Leles, relativamente quando saiu essa matéria, na altura pronunciou-se também que é um cartão que ajudava muitos empreendedores, né? É o principal cartão que os empreendedores usam para a compra das suas mercadorias, para depois revender. Ou seja, é a forma que as pessoas conseguiram de fomentar o autoemprego. Então, um cartão extremamente útil para a sociedade. E ver esse plafond reduzir quase que foi como uma faca aos angolanos. Né? Pois é uma decisão difícil. É uma decisão difícil do banco, mas necessária. No sentido de permitir que, pelo menos, todos os clientes consigam alguma coisa, né? Consigam utilizar. Mas, como referi, a situação tenderá a melhorar. Então, não vai a zero, não vai chegar a zero? Não chega a zero. Ok, ainda bem. Agora, entrando numa matéria preferida da nossa plataforma de educação financeira, que é o mercado de capitais e a bolsa de valores. Os números, pronto. Por um lado, nós temos um interesse não só do Estado, o Estado deu o pontapé de saída,
a nível do ProPriv, que é o programa de privatização em que o Estado tem estado a vender via Bolsa de Valores parte dos interesses participativos que tem em determinadas empresas de referência, né? E para este ano está previsto a abertura de capital em Bolsa da ENSA, da Bodiva e do Standard Bank. O caso da ENSA é interessante porque a ENSA detém hoje, detém já há alguns anos, a maior cota de mercado do segmento de seguros. Entretanto, no ano de 2023, nós verificamos que a nossa Seguro, que faz parte do grupo financeiro do Banco BAE, teve o maior lucro a nível do segmento de seguros. E a questão que nós, acionistas do BAE, entusiastas do mercado de capitais, estamos a nos colocar, por que não também uma abertura de capital em bolsa da nossa Seguros? Será que isso faz parte do plano estratégico? O Conselho de Administração ou a Comissão Executiva tem pensado nessa possibilidade de uma abertura de capital? Embora o BAE já esteja e os resultados possam estar incorporados, há uma possibilidade, nem que for diminuta, da abertura do capital social da nossa Seguros? Bom, isto é um passo que certamente, em função da oportunidade, no futuro será dado. Mas tudo depende das condições, bem como daquilo que é a anuência dos acionistas da nossa. Não é? Portanto, o BAE não é o único acionista, é maioritário, mas sim. Deve ter 90%, é uma decisão. Não, acima disso? Não, pouco mais de 70%. Pouco mais de 70%. Portanto, depende da anuência dos acionistas, como dizia, bem como da oportunidade. Não é? Quando for oportuno, certamente que... No caso do BAE, e sei que o Dr. Ivelino esteve muito envolvido no processo de abertura de capital em bolsa, hoje o balanço que faz é positivo. Não? A abertura de capital em bolsa por uma instituição financeira e o BAE, o efeito, qual a percepção que o BAE tem hoje depois de ter passado por esse processo e liderado e sendo a primeira empresa a abrir capital em bolsa? É positivo? Recomenda-se para outras instituições ou dá muito trabalho apenas? Pois, o caminho não é fácil, sobretudo é ainda mais difícil quando se trata de sermos os primeiros, né, os pioneiros. Imagino. Em termos de desbravar o caminho, enfrentar uma série de dificuldades, mas é um processo que tem vantagens, não é? Portanto, ter o banco listado em bolsa tem vantagens porque acaba por permitir ao banco, a primeira vantagem é que o banco se consegue ter mais uma fonte de financiamento, consegue-se financiar facilmente no mercado, caso queira, algo que os bancos que não estão cotados em bolsa não conseguem fazer, não é? Portanto, o banco tem praticamente caminho aberto para aumentar capital quando for necessário, bem como emitir dívida, não é? Se for necessário. Por outro lado, traz ganhos de reputação também, se bem que exige uma maior transparência, mas sabemos que a transparência atrai reputação. Portanto, levou também, vamos assim dizer, em termos de governação, a maturidade do banco. E em termos, vamos assim dizer, líquidos, o resultado é positivo. De estar cotado em bolsa. Recomenda-se. Recomenda-se de tal forma que, estando apenas dois bancos cotados, também acaba por não ser, vamos assim dizer, positivo para uma economia que se quer desenvolver. Portanto, é necessário que o mercado de capitais, a Bolsa de Valor, essencialmente tenha volume, tenha mais empresas cotadas e tenha transações de facto, no sentido de suportar também a economia. Portanto, a Angola, historicamente, por razões históricas, é uma economia, chamamos bank-centered, orientada para a banca, tal como Portugal é. Mas existem economias como os Estados Unidos, por exemplo, que está mais orientada para o mercado de capitais. Não significa que a banca não é forte, mas o mercado de capitais tem um peso muito relevante. Diferente do nosso caso, que historicamente a banca sempre teve um papel
muito importante na economia e continua a ter, mas daqui para a frente é necessário que outras alternativas de financiamento comecem a surgir no sentido de ajudar a banca neste desiderato que é fazer crescer e diversificar a nossa economia. Não, interessante. Então, se esse processo, Dr. Jovelino, recomenda-se, hoje o banco provavelmente a nível em matéria de modelo societário, governança corporativa, está muito melhor preparado do que antes estava. Hoje, a nível dos investidores, e pronto, eu tenho sido uma das pessoas que mais lidera essa discussão, tem-se levantado a necessidade de fazer pressão à nossa banca também a se expor um pouco mais na região. Pois o Banco BAE é o maior banco em termos de ativo, é o maior banco em termos de captação de clientes, no ano pelo menos de 2023 foi o maior banco em termos de lucros. Então conseguimos ver que em Angola, os 30 e poucos milhões de habitantes, o Banco BAE já conquistou muito. E agora a pressão que tem estado a fazer, e a questão se o banco também já ponderou isso, é a questão de se apostar um pouco mais na internacionalização do banco. Eu sei que o Banco BAE já está, tem o Banco BAE Europa, o Banco BAE Cabo Verde, mas nós verificamos a nível da região grandes bancos regionais fortes, como é o caso do Standard Bank, e como temos um caso agora, um cenário novo, que é o banco nigeriano Access Bank, que está a entrar em Angola. Agora, a pergunta que nós investidores temos estado a fazer, e também na perspectiva de ver os lucros do nosso banco aumentar ainda mais, e até mesmo por conta de diversificação da fonte de receita e a indexação dos resultados, não seria já a altura de apostar um pouco mais e de forma agressiva, tal como outros bancos regionais têm tentado entrar no nosso mercado, o Banco BAE servir a nível da região, como o caso do Congo, que nos rodeia, ou entrar em geografias como a Nigéria, que tem uma população muito maior do que a nossa, e fortalecer a sua posição, não só como o maior banco de Angola, mas também entrar na briga dos maiores bancos regionais? Bom, de facto é um tema interessante e olhando para a região da África subsaariana e mesmo aqui na região da SADC, existem mercados bastante atrativos. Não é? Entretanto, para os próximos anos o banco tem adotado uma estratégia de crescimento orgânico. Certo. No sentido de consolidar aquilo que é a atividade no país e nos mercados onde já atua. E só depois, devidamente consolidado, devidamente implementada a estratégia que está em curso, é que se pode pensar em internacionalização. Portanto, neste momento a prioridade é mesmo crescimento orgânico e consolidar a atividade, principalmente a atividade core cá em Angola. Depois estamos devidamente estruturados. Então, o que o banco tem tentado a ver é consolidar a atividade nacional e só depois pensar em entrar para a briga da competição regional. Exatamente. Portanto, o objetivo é este, nos próximos anos consolidar a atividade cá, por via da implementação do plano estratégico que estamos a implementar, assim como consolidar a atividade nos mercados em que já operamos. Certo. E só depois disso pensarmos depois de criarmos condições para enfrentarmos a concorrência nestes mercados lá fora, os quais não conhecemos, não é? É preciso que estejamos devidamente preparados para enfrentar a concorrência nestes mercados. Só depois de consolidarmos cá é que estaremos em condições de começar a refletir no processo de expansão ou internacionalização. Ok. Então, Jovelino, dois temas que, pronto, aqui na nossa parte final do nosso podcast, que eu gostaria também de debater ligeiramente consigo. Um tema que tem se discutido muito a nível da banca, ou pelo menos até um ano atrás, colocava-se muito esse assunto na mesa, que era as fusões e aquisições
na banca nacional, né? Está o M&A, Mergers and Acquisition. Há quem defenda a ideia que nós temos muitos bancos, né? São muitos bancos licenciados, acho que são mais de 20 bancos licenciados. Na sua perspectiva de dentro, né, de insider, será que a perspectiva também partilha da mesma ou comunga da mesma opinião, que temos muito banco e no futuro veremos mais fusões e aquisições, ou a quantidade de bancos que temos reflete a necessidade que há? Bom, isto é relativo. Dizemos que temos muitos bancos no país. Eu começaria por fazer a seguinte analogia. O setor bancário conta hoje com, penso que, 25 bancos, se não me engano. Temos uma população de 33 milhões, mais 30 milhões de habitantes, e uma rede de balcões que, penso que, um pouco mais de 1.500 balcões espalhados pelo país todo. E se compararmos com economias como Portugal, que apesar de ter um PIB superior, tem uma população muito inferior à de Angola, mas tem mais bancos que Angola e tem mais de 3 mil balcões. De tal forma que devemos olhar isto para este tema da concentração versus dispersão do mercado de forma relativa. Um outro exemplo é o Líbano, por exemplo. Tem ainda uma população menor, mais de 5 milhões de habitantes, tem um PIB próximo ao da Angola, mas tem mais de 40 bancos. Não é? Tem mais de 40 bancos. Desconhecia. Se olharmos para aquilo que é a concentração, olhamos para o top 5 da banca em Angola, vemos que concentram em si, no seu conjunto, mais de 70% dos ativos. Mas em Portugal o top 5 concentra quase 80%. Já é maior. Penso que lá em Portugal não se coloca este tema da necessidade de fusões por causa disto. Não é? E depois devemos confirmar esta dispersão ou não do mercado com evidência empírica mesmo. Ou seja, existem métricas próprias para se determinar se um mercado, um setor é relativamente concentrado ou não. E um deles é o índice HH, chamado Herfindahl-Hirschman. Que se calcularmos quer na perspectiva dos depósitos, quer na perspectiva dos ativos para a banca em Angola, ele resulta numa pontuação de 1.5 ou 0.15. Que na escala deste índice representa um setor não concentrado. Portanto, exatamente. Então, essa discussão nós temos de ter empírica. Exatamente. Nós devemos olhar para uma série de questões, ver, contextualizar o tema e olhar sobre várias perspectivas no sentido de concluirmos se o mercado é concentrado ou não. Mas depois, mais importante ainda, é que temos uma economia, um país que com uma taxa de bancarização muito baixa, 35%. Se compararmos com outros países, e que precisamos aumentá-la. E penso que não é com menos bancos que vamos conseguir isso. Não é? Daí que não devemos forçar esta ideia das fusões ou aquisições, a não ser que haja interesse estratégico de um banco em adquirir outro banco, ou interesse estratégico de 2 bancos fazerem fusões entre si. Aí sim. Não tem nada contra, mas simplesmente utilizamos o argumento da concentração do mercado para defender fusões e aquisições. Penso que não seria adequado. Por outro lado, se qualquer fusão ou aquisição, um dos efeitos imediatos é a redução do número de balcões. Porque o que acontece na prática é, hoje nós temos vários bancos com agências muito próximas entre si. Se 2 destes bancos fundirem-se, uma das agências naquele local, num raio, vamos assim dizer, de 100 metros, não faz sentido existirem 2 agências
do banco combinado. De tal forma que uma agência terá terá de desaparecer. E no agregado, a economia terá menos balcões. Não é? Este acaba por ser o efeito imediato. Não significa que este banco combinado depois venha a abrir mais balcões, por aí fora, mas mas eu estou a crer que é necessário, exatamente. Nunca tinha ouvido. Pois, precisamos analisar isto de várias perspectivas, não é? Exatamente. Não, interessante. Agora, ainda no tema de M&A, né, as fusões e aquisições, e sendo o banco BAE, no seu próprio nome, na sua gênese, um banco de investimento, será que esse é um segmento de atuação que o banco tem estado a pensar em fomentar, não comprar outros bancos, mas digo em apoiar os seus clientes em operações de fusões e aquisições, ou mesmo até o que outras bancas de investimento, pelo menos nos Estados Unidos, que fazem, o Goldman Sachs, o JP Morgan Chase, que é o underwrite, pegar empresas que estão fora do setor e ajudar a ir em bolsa em processos de fusões e aquisições. Será que é algo que o banco tem estado a considerar também, desenvolver? Ou o nosso mercado também não está preparado para isso? Né? Bom, isto é um processo. Portanto, curiosamente, o JP Morgan é dos bancos que... portanto, os principais bancos nos Estados Unidos e que cresceu precisamente por esta via. Exatamente. Portanto, é a história de maior sucesso de crescimento por via de fusões e aquisições. Portanto, se olharmos para os últimos 10 a 20 anos, na história do JP Morgan Chase, neste espaço de tempo fez mais de 12 aquisições. Só nos Estados Unidos, sem contar aquilo que fez lá fora. Mas voltando cá para dentro, trata-se de uma atividade de banca de investimento, sim, e que o banco tem capacidade para o fazer, mas não na totalidade. Portanto, como disse, é um processo. Por via daquilo que são as capacidades que o banco tem, combinado com determinados parceiros, é possível, portanto, oferecer este serviço de banca de investimento associado a processos de aquisições e fusões. Até porque muitas operações de fusões e aquisições acabam por ser por via de leverage buyout, ou seja, com recurso a financiamento. Exatamente. Então, além daquele processo todo de estruturação e consultoria, corporate finance e consultoria de gestão e legal, à volta deste processo todo, que certamente o banco não é especialista, portanto, haveria necessidade de se juntar a especialistas em legal, ou juristas, em finanças corporativas, e o banco entrava com a parte do financiamento e aquilo que são as valências que tem no mercado de capitais. Portanto, e à medida que o tempo passa, o banco vai aprimorando, vai desenvolvendo essas competências, aliado também à participada que tem hoje no mercado, que acaba por ser a de maior visibilidade no serviço da distribuição de valores imobiliários, que é a Áurea, não é? Okay. Tanto e que acaba por ter também algumas valências, a começar a criar valências neste campo. Mais lá para frente, se o mercado tiver estas oportunidades, o vai certamente que tem condições de apoiar. Ainda bem. Nós como investidores e participantes do mercado e grandes promotores do mercado de capitais, agradecemos e desafiamos o Banco BAE a entrar nisto. O Banco BAE foi o primeiro a abrir capital em bolsa, o Conselho de Administração esteve totalmente engajado nisso. Exatamente. E pronto, nós esperamos que continue a promover e diga-se de passagem, a empurrar o mercado, a desafiar o mercado de capitais, porque acreditamos que temos futuro, né? Temos futuro. Johannesburg Stock Exchange está onde está e nós acreditamos que temos as mesmas capacidades e não há dificuldade também. Daqui criamos e potenciamos um mercado de capitais. Agora, para concluir, e voltando aqui às famílias,
saindo de novo do mercado de capitais, diz-se comumente que quem casa, quer casa. E o tema da casa própria em Angola é muito complicado. Né? Okay. A banca tem sido criticada não diria, né? nem tem sido criticada nesse aspecto, mas em geral as pessoas criticam que tem dificuldade de conseguir um crédito à habitação. E em função disso, pronto, o regulador também decidiu lançar o aviso 9 para fomentar o crédito, no qual baixa a taxa de juros ligeiramente. Na visão de um bancário, o que é que se passa, ou em que aspecto, ou quais são os constrangimentos que a banca tem na questão do crédito, habitação, e, na sua visão, onde é que nós podemos melhorar, mesmo fora da banca, para fomentar o crédito, habitação e desenvolvermos aqui o nosso mercado imobiliário de real estate? Muito bem. O BAE, de facto, tem estado a receber propostas, desde que o aviso 9 foi emitido pelo Banco Nacional de Angola. O banco foi recebendo propostas, e algumas delas, com maior predominância no sul do país, curiosamente, têm estado a ser atendidas. Okay. Porque nesta região do país, no sul, as casas têm os preços mais baixos, e por esta via as pessoas conseguem ter capacidade para se financiar no âmbito deste aviso. Portanto, um dos principais constrangimentos ou desafios que nós identificamos neste processo tem a ver com o incumprimento da checklist. Ou seja, existe uma checklist com requisitos que os clientes precisam cumprir ou preencher, mas que muitos deles não conseguem. Não cumprem com todos os requisitos para se habilitar a este produto. Um outro desafio tem a ver com a própria capacidade financeira, capacidade de endividamento do cliente. Isto porque, por exemplo, para o limite de 100 milhões de kwanzas, que é o limite máximo, se não me engano, para este produto, para que um cliente, para que um cliente consiga obter um financiamento neste montante, teria de ter e cumprir com aquilo que é a taxa de esforço. Teria de ter um salário próximo de 3 milhões de kwanzas. Se olharmos para aquilo que grande parte do segmento mass market e o segmento para o qual este aviso se destina, os salários não estão muito abaixo deste nível. Né? Então isto acaba por afetar a capacidade de endividamento dos clientes. De tal forma que as casas têm estado, ou os imóveis têm estado a aparecer, têm valores ainda superiores a esse limite. Né? Okay. E em Luanda, principalmente, os preços são ainda mais elevados. Sim. Outro desafio que temos constatado neste processo tem a ver com o facto dos imóveis identificados pelos clientes como objeto de compra não serem passíveis de hipoteca. Ou seja, não estão devidamente legalizados, não têm toda a documentação. E, neste caso, acaba por ser difícil o banco constituir a hipoteca, utilizar o móvel como garantia, que é uma regra básica no processo de financiamento. Né? Portanto, são estes constrangimentos que, essencialmente, que acabam por afetar o desempenho deste aviso. Okay. É interessante, e falou da questão da hipoteca e da casa servindo como garantia. Este aviso novo, ele estabelece uma taxa máxima de juros de 7% durante 10 anos, que depois pode ser revista. E outra questão que as pessoas também se levantam e vamos estando a discutir é um crédito à habitação em outras geografias, uma vez que o imóvel é dado como garantia e como colateral, têm taxas de juros muito baixas, por exemplo, na Europa, 3%, 4%, porque tem a garantia. É um crédito, não diria sem risco, mas é um crédito que, em caso de incumprimento, aí está o imóvel. Né?
Por que que na nossa geografia, pronto, sei que aquilo está atrelado à Libor, a nossa Libor é alta, mas por que que os créditos habitação na nossa realidade não têm taxas de juros baixas como em outras geografias? Será que o custo do capital é alto aqui? Bom, o custo de capital é relativamente alto, não podemos afirmar que é alto. Tudo isto tem a ver com o contexto, com a economia. Claro. Tanto as taxas de juros na Europa estão associadas a uma moeda forte, Ok. que por via disto tem uma relação, vamos assim dizer, de paridade com a nossa moeda, que estabelece a taxa de câmbio que nós temos. Ou seja, um euro, olhem por aí, pouco mais de 900 kwanzas, concluindo que o euro é mais forte. E normalmente o diferencial de taxas de juros representa o diferencial aquilo que a teoria económica postula, o diferencial de nível de preços, o diferencial de inflação entre as duas moedas. Daí que uma taxa de juro de 3% na Europa representa a taxa de juro de equilíbrio naquele mercado, naquele contexto. E cá, no nosso caso, a taxa de juro no nível em que está representa a taxa de juro de equilíbrio de acordo com o contexto, com o nosso contexto. Não é? Por isso não podemos dizer que as nossas taxas estão muito elevadas. Hoje, curiosamente, na Europa as pessoas também estão a reclamar o facto de as taxas de juros terem aumentado 4%. Subir 4% para eles é um nível muito elevado. Porque a inflação também a inflação é baixa, o nível de preços é baixo e a economia, em função das forças entre a procura e a oferta, estabelece esta taxa de equilíbrio. Portanto, vai ser esta taxa de equilíbrio. Portanto, só por via da expansão da economia, da nossa economia, uma maior oferta no caso do crédito do mercado de habitações, uma maior oferta de casas, uma maior estabilidade da nossa economia, porque os setores acabam por estar relacionados. Não é possível dissociarmos o setor imobiliário do resto da economia. Para que o setor imobiliário cresça, é necessário que haja mercado, procura. Porque hoje temos uma série de imóveis que não estão, vamos assim dizer, desocupados, exatamente. Mas para que o setor imobiliário cresça, é necessário que, primeiro, as empresas tenham necessidade de espaço, ou seja, expandam os seus negócios, a sua atividade. Expandindo a atividade, irão necessitar de mais espaço. Por exemplo, contratar mais pessoas, contratando mais pessoas, precisarão de mais espaço de escritórios para colocar estas pessoas. Por outro lado, expandindo a atividade, poderão necessitar de mais unidades fabril, mais armazéns e por aí fora, o que acaba por beneficiar o mercado imobiliário também. Por outro lado, com a expansão da atividade das empresas, criando emprego, isto torna as pessoas capazes também as casas caras, exatamente, ter acesso a um salário melhor e pagar, vamos assim dizer, e adquirir as casas no mercado imobiliário. Por isso é que acaba por ser um processo interativo entre todos os setores, que só por via do crescimento da economia que vamos conseguir, vamos assim dizer, ter preços mais confortáveis para que as pessoas consigam ter acesso. Então podemos chegar à conclusão que não é má fé dos bancos, é uma questão de contexto. Exatamente, é uma questão de contexto. A economia é feita de ciclos, de tal forma que quando estamos no processo de expansão, certo, não é? A taxa de juro tende a subir, no sentido de controlar a inflação.
e em contextos de contração, a taxa de juros tende a cair e o Banco Nacional de Angola tende a estimular a economia por esta via, baixando a taxa de juros para que os bancos concedam mais crédito e assim a promover a retoma da economia. Mas depois temos questões estruturais da própria economia que fazem com que, independentemente do ciclo, não é, haja a percepção de que os preços ainda assim são altos. Isto porque ainda dependemos muito da importação também. Parte da inflação é importada e se... Mesmo a importação de materiais de exatamente, construção materiais também, de construção né? E por aí fora. E se o processo de importação, devido à escassez de cambiais, é desafiante, afeta ainda mais o mercado imobiliário. Mas também devemos ter em conta que há necessidade de olharmos para aquilo que conseguimos fazer internamente. Mesmo no setor imobiliário, o que é que podemos fazer para que grande parte dos materiais incorporados na construção de um imóvel seja de origem nacional, não é? Isto no sentido de promovermos a diversificação da economia e utilizarmos os cambiais ou as divisas para importar aquilo que é essencial para a economia. Nós temos margem para explorar essa visão, que eu também concordo. Eu sei que nós temos um mercado de produção de cimento que já se desenvolve, existem algumas fábricas nacionais, mas já houve alguma altura que se discutia que temos as fábricas, mas os insumos necessários para a produção do cimento são importados. Acho que teve uma altura que o clinker tinha desaparecido. Sei que também temos ferros, mas também pronto, se levanta essa questão. Então, Jovelino, eu agradeço o seu convite, mas agora para arremate final, e muito obrigado por fazer parte do nosso podcast, nos ajuda a criar e a debater esse tema para elevar o nível de literacia financeira. Como jeito de conclusão, estávamos a conversar antes do início do podcast sobre as iniciativas que o banco tem estado a desenvolver e a fundação que lançou para promover a literacia financeira. Gostaria de falar um pouco mais, sei que reservar uma parte do valor da faturação dedicada para esta fundação. O que é esta fundação e como é que o banco vê a literacia financeira e a promoção da educação financeira no nosso mercado? Pois, a literacia financeira acaba por ser um aspecto que serve de potenciação do crescimento da atividade dos bancos. Não é? É necessário que os clientes estejam confortáveis, conheçam e dominem aquilo que são os produtos e serviços financeiros oferecidos pelos bancos, estejam confortáveis para aderir. Daí que o BAE, desde muito tempo, preocupa-se com este aspecto. Não é? E no âmbito da responsabilidade social, criou há já algum tempo, há mais de 10 anos, a Fundação BAE, a qual aloca anualmente algo próximo de 1% do produto bancário, no sentido de promover as iniciativas de responsabilidade social, entre as quais ações de literacia financeira. E isto no sentido de contribuir para que a economia como um todo tanto cresça e os níveis de bancarização aumentem também. Porque só assim é que vamos conseguir que o processo de diversificação da economia avance. Não é? Okay. Não, tá bom. Muito obrigado, Dr. Jovelino Domingos, pela participação no nosso podcast e obrigado a si que ficou a nos acompanhar e nos ouviu. Se é novo, não se esqueça, ou se ainda não subscreveu o nosso canal, nós recomendamos subscreva o nosso canal, Money House Podcast, ative o sino das notificações para garantir que não perca nada daquilo que nós estamos a produzir e nos siga em todas as nossas plataformas digitais e em todos os nossos canais de distribuição. Então, Jovelino, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Estamos aqui para contribuir para aquilo que é o processo de literacia financeira no país. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.